Olá pessoal, bom dia a todos. Boa tarde para quem está vendo de tarde, quem vai ver de tarde. Boa noite para quem vai ver de noite. É importante que estamos aqui mais uma vez, nosso compromisso, primeiro conosco, mas com certeza com o maior, com Jesus, com Deus nosso Pai, apoiado pelo nosso anjo guardião, espíritos, amigos e afins, trabalhadores do Cristo de uma forma ampla. Obrigado a todos e que possamos manter o nosso foco no Evangelho e no estudo da doutrina de Jesus, codificada por Allan Kardec e que teve a supervisão do próprio Mestre. Bom dia pessoal, bom dia Elizabeth, você está pontual aí, ajudando na nossa audiência. Modéstia à parte, é muito importante ter pessoas colaborando com o Cristo, ou seja, fazendo a sua parte, colocando sua dose de energia e passando adiante para que mais pessoas possam beber dessa fonte. A fonte é Jesus. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Livro dos Espíritos, ainda estamos no livro 1, capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, falando das propriedades da matéria. Estamos agora na questão, coincidência? 33. Segundo o que o pessoal fala, a idade de Cristo, né? 33. Ela faz a seguinte pergunta: a mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Resposta sempre precisa, sempre didática. Sim. A matéria primitiva, elementar. Sim, e é isso que deveis entender quando dizemos que tudo está em tudo. Ou seja, repetindo a pergunta, a mesma matéria alimentar, ela é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim, bem claro. Bom dia, Luciene, bem-vinda mais uma vez ao nosso Evangelho. Continue também divulgando aí onde você estiver, nesse nosso planeta iluminado, nosso planeta azul. Obrigado por estar conosco também. Então, a matéria elementar, ela vai derivar todas as outras modalidades de elementos que nós conhecemos. Então, ela é suscetível, ela vai se modificando e vai adquirir todas as propriedades que nós conhecemos, mas algumas que a gente ainda vai conhecer no futuro, tá bom? Agora o comentário de Allan Kardec sobre essa questão. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não são mais do que modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que nos encontramos ainda de remontar de outra maneira que não pelo pensamento a essa matéria, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los assim até nova ordem. E hoje em dia já se fala muito, nos dias atuais, aliás até um pouco tempo atrás, da antimatéria, né? Uma matéria escura que a ciência estuda através das sondas que manda para o espaço, o famoso buraco negro, né? Que seria a antimatéria, ou seja, seria matéria para a ciência antes de ser matéria, ou seja, cai mais uma vez na comprovação da ciência espírita, ou seja, o fluido cósmico universal antes de ser matéria. Mas na verdade, essa antimatéria, uma matéria escura, ela ocupa a maior parte do universo que nós conseguimos olhar com os seus instrumentos. E tudo isso vai se moldando, vai à medida da vontade de Deus, da vontade dos homens, da vontade dos planetas, da necessidade, ela vai se transformando numa matéria. E tudo tem princípio e fim, ou transformação. Os próprios planetas, quando chegar ao seu auge de evolução, ele vai se transformar numa supernova, ele vai se implodir, ou seja, ele vai voltar para essa matéria primitiva, essa antimatéria ou essa matéria negra. Por isso que nós temos ensinamentos em parábolas que falam assim: vestes ao pó, veste do pó e ao pó voltarás. Ou seja, a ciência comprova que tudo tem o seu nascimento, a sua vida útil
a sua degeneração e volta ao todo, mas a parte material que volta ao todo, porque a parte espiritual é individual, está sempre evoluindo, ou seja, o espírito, tá bom? Então vamos seguir agora na questão 33A. Isso aqui foi falado no tempo de Kardec, 1857, um pouquinho antes, porque foi a preparação para esse livro que foi lançado em 18 de abril de 1857. Mas vejam como são atuais, apesar da linguagem da ciência não estar tão evoluída até o dia de hoje, século XXI, como tudo vai se comprovando. Basta que a gente faça as comparações, use o nosso raciocínio e a nossa visão espiritual que estamos aprendendo a exercitar e a treinar. Então a questão 33A fala o seguinte: essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem para a matéria mais do que dois elementos essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários que variam segundo a intensidade da força e da direção do movimento? A atração dos átomos, elétrons, né? Então a parte da ciência. Agora a resposta dos espíritos. Essa opinião é exata. Falta acrescentar que também, segundo a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Agora vamos ler aqui embaixo a nota do tradutor, que também é muito importante nesses casos aqui, ó. Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, que consiste em se dar pela vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, as mais diversas propriedades, um gosto determinado e mesmo as qualidades ativas de outras substâncias. Só havendo um elemento primitivo e as modificações dos diferentes corpos sendo apenas modificações desse elemento, resulta que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Uma modificação análoga pode produzir-se pela ação magnética, dirigida pela vontade. Assim, a água, que é formada de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, torna-se corrosiva se duplicarmos a proporção do oxigênio. Um pouco de ciência, né? É claro que a ciência deu uns passos a mais, mas sempre continua comprovando esse início dessas informações passadas para o nosso irmão Allan Kardec através da codificação e das mensagens. A questão 34. As moléculas têm uma forma determinada? É porque não tinha tanto instrumento naquele tempo para poder ver, né? Vamos tirar o chapéu, né? Porque não tinha como. Hoje nós temos milhões de possibilidades, até com um instrumento de brincar, um brinquedo infantil, você consegue ver as moléculas, né? Porque tanto que a ciência está evoluindo. Então naquele tempo a pergunta foi feita assim: as moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida que as moléculas têm uma forma, mas não a podeis apreciar. Agora podemos. A forma física das moléculas, dos prótons, dos nêutrons e outras partículas que foram descobertas, neutrinos e outras coisas mais. A subdivisão, porque o universo é infinito para o macro e para o micro. Se você começar a ampliar, vai estar sempre tendo mais coisas, mais coisas, mais coisas. E for para o micro, sempre vai descobrir mais coisas, mais coisas, mais coisas. Aí está a sabedoria e a inteligência suprema, que é a causa primária de todas as coisas. A questão 34A. Essa forma é constante ou variável? Resposta dos espíritos: constante para as moléculas elementares, primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são aglomerações das primeiras. Isso que chamais molécula está longe da molécula elementar. Tanto é que foram descobertas várias outras partículas, dividiram já o núcleo, já fizeram a bomba atômica, separaram a energia do núcleo. Olha só como a ciência evolui, né? Então vamos parando o Livro dos Espíritos, nessa questão 33A, só para vocês terem uma noção. Essa parte aqui vai ser desenvolvida no livro A Gênese, que é também da codificação espírita. É a primeira parte que fala sobre os elementos, a criação do planeta,
a matéria, espírito, tudo isso vai estar na Gênesis, tá bom? Então vamos agora passar para a nossa parte 2, que é, a verdade, uma da mais importante. O que adianta termos cultura se não tivermos amor? O que adianta nós sabemos todas as ciências do universo se não tivermos compaixão, piedade e amor ao próximo? Portanto, o Evangelho, eu continuo falando, que é a mais importante de todas as nossos aprendizados. Melhorarmos moralmente e acompanhando a parte intelectual. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo, ainda é o capítulo 2. Vamos falar agora da realeza de Jesus, o item 4. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que todos compreendem, mas também não há uma realeza terrena. O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. É dado através de um consentimento unânime àquele cujo gênio o coloca em primeiro lugar numa ordem de ideias quaisquer, que domina seu século e influi no progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal e consagrada pela posteridade, frequentemente não é muito superior à que carrega o diadema. É uma realeza imperecível, enquanto a outra é o jogo das vicissitudes, sempre é abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra muitas vezes é amaldiçoada. A realeza terrestre tem seu fim quando a vida acaba. A realeza moral governa ainda, e sobretudo após a morte. Nesse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que muitos potentados, portanto, é com razão que ele dizia a Pilatos: sou rei, mas meu reino não é deste mundo. A realeza de Jesus é inconfundível. Nós temos o rei do pop, temos o rei Roberto Carlos, o rei Elvis Presley, mas com certeza passará um tempo que eles vão cair no esquecimento. Não o espírito Roberto Carlos, não o espírito Elvis Presley, mas o que eles fizeram na Terra nessas realezas temporárias. A história vai indo até se perder. Quanto que a gente acha em escavações, quando o pessoal faz lá, os arqueólogos encontram ossadas de múmias que foram reis há 8.000 anos, 10.000 anos, estão lá com todos os seus aparatos de divindade, de rei, ninguém sabe quem foi, porque a história não é perpétua. A história da Terra, quando se fala a parte temporal, nós vamos guardando isso como exemplos, como ídolos, como pessoas que foram gênias, né? Que foram importantíssimas para o progresso da Terra, mas com certeza uma hora eles vão terminar no esquecimento. Mas a realidade moral, a realidade que é de Jesus, a realidade que é do amor, com certeza a moralidade vai permanecer. Essa é a realeza de Jesus e de muitos outros espíritos iluminados. Então, isso que é importante a gente recordar, quando Jesus falou que ele era rei, mas não rei desse mundo. Ele era rei na sua moralidade, no ensino que ele trazer para nós. Então, quando a gente pergunta se Jesus era rei, e ironicamente, quando ele foi sepultado, quando crucificado, colocaram a coroa de espinho neles, como para satirizar Jesus, para tirar uma onda de Jesus, colocaram aquela coroa de espinho, que o fez sofrer mais ainda. Então Jesus é rei, ele é o que? É rei no espírito, na alma, mas não é um cargo transitório. Na verdade, é uma consideração, uma admiração que nós e os espíritos têm por ele e por todos os outros que já atingiram essa evolução de ter o ponto de ser considerado um espírito elevado que tem missões mais grandiosas diretamente do Pai. Meus irmãos, eu agradeço a todos vocês pela paciência, pelo amor, pela assiduidade, né? Porque todos nós estamos aprendendo e crescendo juntos. Eu peço que vocês continuem divulgando, compartilhando. Vão lá no canal do YouTube, que eu também estou colocando diariamente esses vídeos, e compartilhem para quantas vezes vocês quiserem, que com certeza alguém em algum lugar do mundo
ou do espaço vai estar sendo beneficiado pelos ensinos de Jesus e pela doutrina espírita. Um forte abraço, até amanhã, o mesmo horário, fiquem com Jesus.